Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre um autor galardoado com o Prémio Nobel e hoje vamos falar de um dos mais recentes. O meu nome é Sebastião Barata e vou falar-vos de Peter Handke, que é um escritor austríaco que nasceu na região de Caríntia, na Áustria, portanto, em 1942. É autor de teatro, romances, poesia e também argumentista e realizador de cinema. Recebeu o Prémio Nobel de Literatura de 2019. Peter Handke nasceu na pequena cidade de Griffen, na região de Caríntia, na Áustria, no dia 6 de dezembro de 1942, filho de um soldado alemão com uma mulher austríaca. A sua mãe era uma jovem empregada de hotel que se deixou seduzir por esse alemão. Pouco depois do parto, outro alemão aceitou casar com ela e adotar o menino. Handke só viria a conhecer o pai biológico quando já era adulto. Em 1944, tinha ele 2 anos, a sua mãe mudou-se com o filho, com o Peter, para o setor de Pankow, em Berlim, onde residiam os seus sogros, que portanto, não a receberam lá assim muito bem. No final da guerra, portanto, no ano seguinte, a cidade foi ocupada pelos soviéticos e a vida tornou-se muito difícil, porque, portanto, faltava tudo. O marido voltou à vida civil e era guarda-freio, portanto, nos comboios. Tornou-se um alcoólico e então, em 1948, a família, que nessa altura já tinha mais uma menina, escapou clandestinamente da Alemanha e voltou para a Áustria, instalando-se então na casa, família onde tinha nascido já a mãe e ele próprio, junto à fronteira com a Eslovénia. A família da mãe era lá eslovena, que era, portanto, a comunidade mais pobre da Áustria. Dois dos irmãos da mãe tinham morrido lá na Segunda Guerra Mundial, em combate. Ela adorava-os e transmitiu ao Handke a sua admiração pelos tios. Sobrou-lhe à mãe um irmão, o mais novo, que tinha uma carpintaria. Então o marido ficou a trabalhar lá na oficina do cunhado e a família viveu nessa época uma fase muito difícil, porque o marido ganhava muito pouco e, e gastava muito na bebedeira lá com os companheiros, com os amigos. Muitas vezes batia na mulher quando chegava a casa alcoolizado e os garotos enterravam-se nas mantas para não ouvir. Contava, portanto, Handke mais tarde. Entretanto, a família cresceu com mais um filho que nasceu pouco depois de terem chegado lá à Áustria. A mãe teve que praticar diversos abortos clandestinos, às escondidas do marido, porque não se podia dar ao luxo de ter mais filhos. Mas acabou por ter depois uma criança, mais um rapaz, mais um filho, já assim quando ela estava quase a atingir os 40 anos de idade. O Handke entrou para um seminário jesuíta quando era, portanto, adolescente e sonhou mesmo vir a ser padre. Mas no ano de 1961 saiu e começou a estudar Direito na Karl Franzens Universität, lá em Graz. E nessa cidade ele envolveu-se num grupo literário e começou a publicar artigos numa revista literária que era a Manuscripta. No ano de 1965, portanto, mais 3 ou 4 anos depois, ele veio a publicar então o seu primeiro romance, que se chamou Die Ornissen, que podíamos traduzir em português por as vespas, ou então os besouros, talvez assim.
O livro conta a história de um cego que tenta reconstituir o que se lembra de si mesmo e, e do que julga ser, na sua consciência, antes da pré-cegueira, né? Antes de cegar, o mundo e aquilo de que ele se lembra. Logo que saiu esse livro, o Handke abandonou a universidade e abraçou a carreira literária, dedicou-se em exclusiva a escrever. Portanto, o Handke, depois disso, então, como escritor, ele viveu em vários sítios, viveu em Düsseldorf, viveu em Berlim, em Paris, em Salzburgo, e esteve também nos Estados Unidos da América. E, aliás, tem livros, alguns dos quais eu li, cujo tema é passado nos Estados Unidos. Entretanto, o pai contraiu tuberculose e foi para um sanatório. Já nessa altura o Peter Handke estava a estudar e, portanto, não estava em casa. A irmã, entretanto, também já tinha crescido e já se tinha casado. E a mãe ficou lá em casa sozinha com o garoto, né? Filho dela mais pequenino, irmão do Handke, mais novinho. E começou a cair em depressão, começou a ficar cada vez mais deprimida. Ela desleixava a vida de casa e acabou por se suicidar no ano de 1970, com pouco mais de 50 anos de idade, ingerindo uma dose letal de comprimidos, né, barbitúricos. O Peter Handke ficou muito marcado por este acontecimento. Isso refletiu-se bastante nas suas obras. Inclusive, escreveu mesmo uma obra que é nitidamente inspirada nesse acontecimento e que está traduzida em português e que se chama Um Adeus Mais Que Perfeito. O Peter Handke é conhecido pelo seu perfil provocador, polémico, reacionário mesmo e de vanguarda. Ele, além de escrever obras literárias, principalmente romances, contos e peças de teatro, ele trabalhou também como tradutor, redigiu roteiros de cinema e foi mesmo diretor de gravação de longas-metragens. A maioria dos críticos concorda que uma grande parte da prosa inicial do Handke lê-se como se fosse um documento legal, sem emoção, sem efeitos decorativos, sem técnicas narrativas convencionais, portanto, provavelmente influenciado, não é, pelo facto de ele ter acabado de estar a estudar direito. Aliás, o Handke desprezava e condenava os escritores alemães do pós-guerra exatamente por eles utilizarem esses dispositivos literários, né? esses efeitos decorativos, essas técnicas narrativas. Ele era tudo muito austero. Aliás, depois poderei falar, quando mostrar os livros dele, que era uma escrita quase telegráfica. E então, no 28º Encontro de Escritores e Críticos Alemães, que era o famoso Grupo 47 em português, encontra-se que se realizou em abril de 1966, em Princeton, o Handke desferiu um virulento ataque contra os escritores do grupo porque não escreviam nada mais do que uma prosa idiótica e decorativa que se lia como uma enciclopédia pictórica e que dava às pessoas uma visão falsa da realidade. Ele ainda, muito novo, com 24 anos, era o mais jovem escritor alemão, conhecido, e apesar de ainda não ter escrito muitas daquelas obras que lhe haveriam de vir a assegurar a sua grande reputação literária, ele foi saudado lá pelos membros do Grupa 47, como se diria em alemão. Foi saudado pela sua coragem. O Handke começou por escrever peças curtas que foram estreando
algumas com algum sucesso, mas só no ano de 1968, portanto aí com 26 anos, é que a sua reputação literária ficou completamente assegurada. É que nesse ano ele venceu o prestigiado prémio Gerhard Hauptmann em Berlim e também em maio desse ano estreou a sua primeira peça de longa duração, que se chamava Caspar, que estreou com uma grande aclamação da crítica, tanto em Frankfurt como em Oberhausen, e que mais tarde veio a ser declarada como a Play of the Year pela conceituada revista Theater Heute. Então, na primavera de 1969, no ano seguinte, foi publicada a sua primeira coleção de poemas, que se chamou, que se chamaria em português, se estivesse traduzida, penso que não, O Mundo Interior do Mundo Exterior do Mundo Interior. É assim um bocado estranho, um nome estranho. Algum tempo depois, seguiu o seu romance, muito famoso dele, talvez um dos mais famosos, o seu primeiro romance, que em português tem o nome de A Angústia do Guarda-Redes antes do penalti. Ele, neste romance que eu já li, que é uma pequenina história, né, conta a história de um antigo guarda-redes e que anda completamente perdido na vida. Ele, um dia assim, sem como nem porquê, estrangulou, matou uma mulher com quem, aliás, estava na cama. E, e depois deambulava por ali uma vida perdida, encontrava-se com este, com aquele, entrava nas coisas, saía imediatamente, não se prendia com nada. Era um estranho. Ele próprio não se conhecia a si próprio, nem conhecia o mundo. E a certa altura compara a vida, à angústia que o guarda-redes se sente antes da marcação do penalti. E é realmente ele que narra isso e nós podemos perfeitamente compreender qual será a angústia de um guarda-redes antes de lhe marcarem um penalti. Porque, repare, o guarda-redes, ele pode até conhecer o indivíduo que vai marcar o penalti, não é? O outro jogador. E saber que ele costuma marcar, se venhamos para a esquerda, sempre para a esquerda, ou quase sempre. E então diz, mas será que ele hoje vai marcar para a esquerda como é costume? Ou será que ele sabendo já que eu sei que ele sabe que costuma marcar para a esquerda, vai marcar hoje para a direita? E depois aquela angústia, por onde é que ele vai marcar? Será que vou-me atirar para a esquerda, que ele costuma ir para a esquerda? Mas se ele hoje marca para a direita? Mas, portanto, a ver, a vida das pessoas é sempre assim. É como a do guarda-redes antes de lhe marcar o penalti. É de facto uma novela, portanto, um pequeno romance, mas de facto uma história fantástica. Lida com a solidão, a alienação, a violência, como já disse, e a hipocrisia social, e isso está em quase todas as obras do Handke. E a narração é, como já disse, quase telegráfica, frasezinhas muito curtas, sem orações subordinadas. É só, fez isto, foi para além, uh, fartou-se e foi-se embora. Desistiu e foi para outra rua. É só assim, neste género, este tipo de narração. E que se repetem na maioria das suas obras. Nomeadamente em obras como, por exemplo, Uma Breve Carta para um Longo Adeus, que também está traduzida em português, ou A Hora da Sensação Verdadeira, e ainda uma outra que essa não tenho, mas que também sei que está traduzida em português, que é A Mulher Canhota. Eu depois vou mostrar os livros, se puder, e vou falar disso. Depois da publicação destes livros, o Handke, portanto, continuou a escrever, e escreveu obras de vários géneros, como já disse, entre as quais outras mais traduzidas em Portugal. Ele tem bastantes livros traduzidos em Portugal, a maior parte deles ainda antes de ganhar o Prémio Nobel, e que
Eu também tenho. Eu depois vou-vos apresentar os livros, um a um, vou-vos mostrar e ficarão a saber quais são os livros. Há um livro, esse penso que não está traduzido, e que se estivesse chamaria Uma Viagem de Inverno aos Rios Danúbio, Save, Morava e Drina, ou Justiça para a Sérvia, é digamos um subtítulo, e que saiu em 1996. Neste livro, Handke sustentou que os meios de comunicação internacionais tinham sido injustos para com a Sérvia na guerra civil dos Balcãs. Lembra-se quando a Jugoslávia portanto, terminou, não é? E então se formaram várias, creio que 7 repúblicas, e então a Sérvia, não é, procurou conquistar vários territórios à volta, sobretudo a Bósnia, lembram-se, que portanto, o Milosevic, que era lá o presidente da Sérvia, até foi depois julgado, e depois não chegou a ser condenado, porque entretanto morreu, mas chegou a ser julgado no Tribunal Internacional por, portanto, por crimes de guerra, não é? Por estes massacres. Mas ele era um grande defensor do Milosevic, e achava que a comunidade internacional foi injusta para para a Bósnia, aliás, para a Sérvia, que ele chamava uma criança órfã e abandonada. Portanto, ele foi um grande apoiante do Milosevic, inclusivamente ele foi e discursou no funeral dele, e mais tarde, depois já em 1999, já muitos anos mais tarde, ele voltou outra vez e continuava a negar os massacres que ele tinha feito contra os bósnios enfim, ia considerar que a NATO tinha uma política belicista enfim, era a opinião dele. Era e é, provavelmente, porque ele ainda, felizmente, ainda é vivo. Entretanto, entrou o século XXI, ele continuou a escrever, continuou a publicar vários livros, alguns também como estão publicados em Portugal e que já vos mostro, como, por exemplo, um que eu desejava mesmo recomendar e que eu ainda não li, porque é maior e não tinha tempo assim, durante esta semana de ler assim, um livro tão grande, que é A Noite do Morava. O Morava, como não é de residência, Morava é o nome do rio, é o nome do rio, e portanto que narra a história de uma história passada lá num barco, navegando no rio. Então, esse é de facto um livro que é de leitura obrigatória, para além de outros, como aquele que já falei, da Angústia do Guarda-Redes. Há mais alguns que eu também, livritos pequenos que eu li esta semana, um deles é Os Belos Dias de Aranjuez. Este é um dos mais recentes, foi publicado em 2012, e outro em 2017, que é também publicado em Portugal, A Ladra da Fruta. São também livros importantes. Entretanto, ele ganhou o Prémio Nobel em 2019, mas não foi o único prémio. Ganhou diversos outros prémios, assim, prémios importantes, para além daquele que já falei, né, que ele ganhou ainda de muito novo. Ganhou o prémio Georg Büchner, o Franz Kafka, e o prémio International Ibsen Award. E, finalmente, então, como já disse, o Prémio Nobel de Literatura, de 2019, que lhe foi atribuído por um trabalho influente que, com criatividade linguística, explorou a periferia e a especificidade da experiência humana. Depois de ganhar o Prémio Nobel, continuou a escrever e aquele que eu julgo que é o seu último romance, pelo menos é o último que está publicado em Portugal, chama-se A Segunda Espada e saiu originalmente no ano 2020 e cá em Portugal já este ano 2021, que está, como a grande maioria das suas obras, editada pela Relógio d'Água, que é a sua editora atual em Portugal. Já agora mais um pormenor da sua vida. O Peter Handke foi casado com a atriz Liebgard Schwartz entre os anos de 1967 até 1994, portanto,
bastantes anos. Tiveram uma filha, que é a Amina Handke, e depois divorciou-se dela e casou-se com uma tal de Sofia Senin em 1995 e de quem teve uma outra filha, que é a Leocádia Handke. Atualmente faz uma vida calma, recatada, em Chaville. Vive lá desde 1990, que é, portanto, ali como disse, nos arredores de Paris. E é a partir daí que ele se desloca em frequentes viagens para o mundo, né, na sua atividade, portanto, literária, de promoção das suas obras. Ora então, para terminar, como prometi, queria-vos mostrar-vos os livros que eu tenho, que, como já disse, não são todos os que há editados em Portugal, mas também não me faltarão assim muitos. Faltarão talvez uns 4 ou 5, que eu já tentei, mas a maior parte deles foram editados já há muitos anos. Na altura ele ainda não era conhecido, muito conhecido. Alguns até são peças de teatro e, portanto, penso que foram edições muito reduzidas e quase não se terão vendido e não consigo, de maneira nenhuma, encontrá-los em alfarrabistas, ainda não os tenho. Mas tenho a maioria das suas obras. Portanto, tenho então, daquele que já vos falei, vou, portanto, apresentá-los, como habitualmente, por ordem de publicação. Portanto, o primeiro, como já disse, a Angústia do Guarda-Redes, né, antes do penalti, que foi o seu primeiro romance, não a primeira obra, porque ele já tinha muitas peças de teatro. Né? Depois, o seguinte é este que também li, que é Uma Breve Carta para um Longo Adeus, que é também, de facto, uma história fantástica, também dentro do mesmo estilo dele, em que conta a separação de um casal e que é, de facto, incrível. Que eles eram austríacos, né? Isto é tal de história. No geral, os escritores é sempre a mesma coisa. Há sempre muito aqui de autobiográfico, pequenos pormenores, que aliás há aqui coisas, eu encontrei aqui coisas da vida dele, pequenos pormenores até da vida do pai, da vida do avô, da família, da mãe. Mas, então, eles foram para os Estados Unidos e logo, rápido, imediatamente, no dia seguinte, penso eu, ele, quando chegou ao hotel, pediu a chave na recepção e juntamente com a chave entregaram-lhe uma carta. Era uma carta da mulher a dizer, que só dizia assim: estou em Nova York, por favor não me procures, não seria bom encontrar-me. Portanto, uma breve carta, muito breve. E isto desencadeou uma busca dele por toda a América, onde ele encontrou diversas personagens, aconteceu as mais variadas e acidentadas histórias, até que realmente vieram a reencontrar-se, mas não foi para reatarem. É de facto um livro muito interessante. Depois a seguir, Um Adeus Mais que Perfeito. Este é o tal que narra, é inspirado, não narra bem, é mais um romance, mas mais entre meia verdade, meio romanceado. Ele próprio, a certa altura, lá no meio, põe entre parênteses, dizer: tenho que me concentrar, porque estou a contar a história de outros e não a história da minha mãe. Portanto, é engraçado. Portanto, é uma história romanceada de como a sua mãe chegou à miséria de se suicidar. Depois temos A Hora da Sensação Verdadeira. Portanto, mais outro romance em que, mais uma vez, uma personagem é sempre muito no mesmo género, uma personagem que se despoja de tudo. É engraçado como ele, na maioria dos livros, as personagens é como se vivessem fora de si próprias e estão a descrever a vida à sua volta e os acontecimentos, como se estivessem, sei lá, a assistir
à representação de uma peça de teatro ou a ver um filme, e eles sentem-se assim como estão fora do seu próprio corpo a ver o que se passa à sua volta. Normalmente é assim que as personagens se descrevem, na tal linguagem breve, austera, telegráfica. Pronto, depois temos a seguir aquele que já falei, O Chinês da Dor, também um dos livros mais conhecidos dele. Depois, o poema Adoração, que é um poema que está editado em bilingue. Tem de um lado em alemão, do outro lado em português, que é uma tradução de José A. Palma Caetano e editado pela Assírio e Alvim. Portanto, um poema. Depois temos A Tarde de um Escritor. Portanto, neste aqui, A Tarde, já escritores já idoso, que também conta, que narra aqui um bocado enfim, da sua vida. Depois segue-se o Ensaio sobre o Dia Conseguido, em que é assim um pequenino livrinho, mas que sim, será que nós alguma vez conseguimos realizar aquilo que pensávamos e que sonhávamos? Será que temos na nossa vida algum dia conseguido? Portanto, um breve ensaio sobre um dia conseguido. Depois, A Noite Demorava, que é o tal, como eu disse já, que um grupo de amigos se reúnem num barco, que é casa-barco, que navega lá no tal rio Morava. Então, amigos e colaboradores que se reúnem com o velho escritor, seu amigo, e então juntos contam e ouvem narrar ali uma história que dura até de manhã. Portanto, por isso é a noite. Eles passam a noite no Morava, na tal casa-barco. Depois, este que também li, que é uma coisinha muito pequenininha, Os Belos Dias de Aranjuez, que é também uma pecinha de teatro muito pequenina, muito curtinha, com duas personagens, um homem e uma mulher, em que eles desenvolvem aqui um diálogo de surdos, em que parece que falam. Elas fala sobre a sua vida sexual ao longo da vida, e ele ele faz as perguntas, mas depois parece que não liga às respostas. E fala, de lá em Aranjuez, onde onde isto está a acontecer, as férias que ele lá passou, e fala, lembra-se dos passarinhos, lembra-se e chama para ali coisas do passado, que não tem, parece que aparentemente não tem nada a ver com a história que ela vai contando, e que ela lhe vai dizendo, faz outra pergunta. Depois ele faz outra pergunta. E depois no fim ela conta, e ele fala de outra coisa. Bem, então depois temos A Ladra da Fruta, portanto, que é também mais um belo romance, que diz que é um livro singular, reunindo o estranho e o maravilhoso. Neste caso, através da deambulação pelos campos, dos riscos, da amizade e do inesperado. E para terminar, temos o último que eu tenho, e que, como eu já disse, já foi publicado depois de ganhar o Nobel, que é A Segunda Espada, que também ainda não li e que, portanto, não sei muito bem qual é o tema. Só diz que, de regresso a casa depois de uma longa viagem, o protagonista desta narrativa vê-se impelido a partir de novo alguns dias depois. Ao contrário da peregrinação anterior pelo mundo, desta vez encontra-se perante a necessidade de uma ação irrefutável. O que será? E pronto, depois de vos mostrar as obras que tenho do Handke, vou terminar
é o que tinha para vos dizer sobre este escritor. Espero que tenham gostado de mais este vídeo e, se puder, e tiver vida e saúde e me quiserem continuar a ouvir, para a semana cá estarei para vos falar de um outro autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Passem muito bem!